Vão chegando, ficando à vontade. Estamos esperando nossa convidada. Oi, Pablo. Oi, Alisson. Só aguardando a Aninha entrar. Meu celular tá querendo cair. Aldenir! Jorge! Vão chegando. Boa noite, meu povo. Vão entrando e ficando à vontade. Deixa a Anaceli entrar aí. Uai, por que não tá aparecendo aqui? Antes aparecia. Agora apareceu. Saudade, Aldenir. A Anaceli não entrou ainda. Alisson, mandou uma mensagem pra ela. Fala pra ela entrar aqui. Boa noite, pessoal. Aguardando nossa convidada entrar. Chegou! Chegou, ela está presente. Vamos convidá-la. E cadê? Uai, não tá aqui não. Ana, minha filha. Felipe, da UNEB de Barreiras. Peraí, que eu tô tentando convidar. Ana, vai ficar. Felipe está presente, da UNEB de Barreiras. Oi! Olá! Finalmente! Peraí que tá alto pra caramba. Tá Bia? Eu? Tô te ouvindo. Pronto. Melhorou? Melhorou, tá melhor. Então, vamos lá, né, para o nosso bate-papo de hoje. Apresentando para quem não conhece essa figura ilustre, Anaceli, formada pela UFTC em 2006, especialista em biologia, manejo e conservação de animais silvestres e exóticos pela Qualitas em 2012, 14 anos de experiência em manejo e cito, recria artificial de neonatos e filhotes de mamíferos e aves silvestres, experiência em resgate de fauna e participou da nossa FPI, duas FPIs, né? 2018 e 2019. Nossa mamãe de aluguel, mamãe de todos os bebês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de manejo, né? O pessoal vai fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. E, Fê, Fernanda, top, essa é top mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Aninha,
da sua experiência e à medida que o pessoal for fazendo perguntas, eu vou interrompendo você, tá? Bora lá. Vou falar só um pouquinho, assim, da minha Rapidinho. história. A Alisson disse que você se emocionou com o próprio currículo. Ô, meu filho, esse currículo não é pra qualquer um, não, fofinho. Meu Deus! Então, vamos lá, vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu sempre quis trabalhar com animais desde criança. Eu acho que todo mundo que trabalha com bicho tem essa paixão, né? Desde muito cedo. E na faculdade de biologia, sabia que eu ia fazer na minha vida uma faculdade que fosse voltada para animais, ou biologia, ou veterinária, ou zootecnia, né? E na faculdade de biologia eu verti para a área de meio ambiente. A gente podia escolher entre meio ambiente e genética, né? E é óbvio que eu escolhi meio ambiente, né? E assim, o trabalho com fauna, né, em manejo mesmo de fauna, ele sempre foi assim o preferido para mim, mesmo não tendo experiência, né? E no meu estágio, que foi um estágio assim de última hora, eu precisava estagiar para cumprir a matéria curricular. Eu me descobri, né? Eu descobri que realmente eu era aquilo que eu queria fazer, né? Aquilo que eu amava, que foi o meu estágio no zoológico, né? E aí eu cheguei e fiquei, né? E assim, eu acho que as coisas sempre caem pra gente, né? Quando você joga no universo, a coisa volta para você, né? Então, assim, eu entrei para estagiar, estagiei em diversos setores, e o setor de filhote era um setor que não existia. O berçário, o setor de filhotes não existia. E aí caiu pela primeira vez um filhote na minha mão, né? E eu me ofereci para cuidar dele. Foi para quarentena e eu me ofereci para cuidar. Então, assim, ali foi o meu pontapé inicial. Foi a minha primeira experiência com manejo de filhotes, né? E aí, desde então, estudando, buscando bibliografia, trabalhos, né, que são poucos, são poucas bibliografias, e aí realmente juntando protocolos de sucesso, né, aprendendo com os erros e seguindo em frente com o sucesso, né? E aí foram aí esses 14 anos aí de história aí, em outubro, 14 anos já. Amém. Ó, Marcelo, a Felícia dos outros. Ai, meu Deus. Ai, minha filha, vai ser. Olha os comentários que vão surgir. Aninha, eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas eu queria que você falasse, assim, qual foi o seu filhote, assim, mais marcante em, em desafios e em afeto, não sei, em dificuldade realmente, porque não é fácil cuidar de filhote, não. Eu sabia que ia ter essa pergunta, né? E assim, numa gama tão grande de filhotes que eu já criei ao longo desses anos, é, é assim, é inegável na minha vida. O filhote que eu mais sou apaixonada, né, no manejo, que eu acho o bicho fantástico de se manejar. Eu tenho dois, né? Eu tenho um que eu acho fantástico, eu sou apaixonada, e eu tenho um que foi o meu grande desafio profissional, né? Depois daquele filhote, eu disse assim, pronto, agora eu posso morrer que eu morro feliz, né? A minha paixão é lontra. Eu sou apaixonada por lontra. É o filhote mais inteligente da face da Terra, né? E você cria um vínculo no manejo com esse filhote que você entende a vocalização dele. Quando ele vocaliza porque ele está com raiva, quando ele vocaliza porque ele está com fome, quando ele vocaliza porque ele está com calor, ele precisa que você coloque água na bacia, porque ele precisa nadar, né? Ele precisa dispersar aquele calor. Então você entende cada vocalização. E eles não param, né? E é, duas situações que são assim extremas. Eles não param, e quando eles param, eles são fofos, né? É um bicho de pelúcia. É um bicho de pelúcia. E o meu grande desafio profissional, isso aí é sem sombra de dúvidas, foi a arpia, né? Foi o sucesso na recria da arpia. Realmente foi um grande desafio. Foi um animal que eu literalmente não dormi 2 meses, né? Para dar certo. E cada passo foi bem pensado, foi feito com muita cautela e acabou dando certo. Então, assim, quando estava cumprido, né, a missão estava cumprida,
Aí eu respirei, né? Eu fiz assim, caramba, deu certo, né? E é muito gratificante. Ah, com certeza, imagina, ainda mais um animal desse, né? O status Com que é e certeza. a dificuldade é a produção mesmo, Dificuldade, né? Já relatado, né? com certeza. Outra pergunta aqui. É, em relação aos filhotes que são provenientes de fiscalização, quais seriam assim os primeiros cuidados assim que a gente, assim, necessariamente precisa chegar até você, mas eu digo nesse meio tempo entre o resgate e a entrega desses animais, quais seriam Vamos, assim o que você recomendaria que fosse feito uhum. com esses animais? Vamos começar assim, o passo a passo, né, do filhote. O manejo de filhotes, ele tem uma coisa muito sutil. O filhote, ele tem uma característica muito sutil, que é a tríade que a gente não pode quebrar. A gente perde filhote por hipotermia, hipoglicemia e hipotensão. Então, geralmente, eu vou tirar a parte dos filhotes do plantel, porque do berçário eu posso lhe dizer que 5% são do plantel, né? Ou menos. O restante são animais vindos de apreensão, né? Ou dos setas. É, esses animais que chegam, né? Esquecendo os filhotes do plantel, esses animais que vêm de fora, a gente tem que levar sempre em consideração que eles têm um histórico que a gente desconhece. Então a gente não sabe há quanto tempo esse filhote está sem se alimentar. A gente não sabe há quanto tempo esse filhote está sem o calor da mãe. O que aconteceu? A gente não sabe se a mãe abandonou ou se ela morreu. Se ela abandonou, por que abandonou? E isso é uma surpresa que a gente, geralmente, quando um animal é abandonado, a gente vai ver lá na frente o porquê desse abandono. A gente vê que o bicho é inviável, né? Então, o que acontece com esse filhote que vem de apreensão, que vem de fora? Ele passa, né? Isso é condição sine qua non para todos, tanto os do plantel quanto os de fora, mas os de fora, principalmente, que a gente não conhece o histórico, eles passam por avaliação clínica. Então, o médico veterinário, ele vai fazer a avaliação total do filhote, avaliação física, ele vai ver se o filhote tem pontos de desidratação, se ele está desidratado, se ele pode estar hipoglicêmico, como está a temperatura dele, se ele está hipotérmico. Eu só posso entrar com o manejo quando o animal estiver estabilizado, né? Então, assim, se a gente entra com o manejo de alimentação no animal hipotérmico, um animal desidratado, assim, a gente vai piorar a situação dele, né? Então, a gente começa a manejar um animal estabilizado. Quando o filhote estabiliza a sua tríade, a gente começa o manejo. E aí o manejo vai com os protocolos que a gente já tem, né? Que são os protocolos de recria para cada espécie, que são protocolos feitos ao longo dos anos, né? Que é aquilo que eu tinha dito antes, os protocolos que deram certo e que a gente continua usando. Perguntaram aqui se a arpia foi solta. Não, a arpia não foi solta, não. A arpia, ela vai. É porque assim, às vezes as pessoas se preocupam, às vezes não, sempre as pessoas se preocupam muito com essas reproduções de cativeiro, para onde vão esses animais, né? Essa arpia, ela é um filhote de duas arpias que foram apreendidas em situação de tráfico, né? Uma em situação de tráfico e uma, se eu não me engano, ela tinha levado um tiro. Esses animais, eles têm muitos anos no zoológico. Eram animais que não tinham condição de soltura em sua área, né? Então, esse filhote nasceu. O que acontece? Não só com a arpia, mas com todos os animais que têm um nível ecológico muito alto, são ameaçados de extinção, têm algum status de ameaça. Os zoológicos, não só do Brasil, mas do mundo todo, eles se juntam em prol da reprodução dessas espécies, entende? Então, assim, deixa eu falar só um pouquinho da arpia. Vários zoológicos do mundo, né, fazem reprodução de arpia. Aqui a gente tem o Itaipu, né? A reserva de Itaipu, que hoje é um zoológico, né? É o Parque das Aves? Não, é o ZZRL, eu esqueci. É a reserva de Itaipu. É lá que eles criam as arpias. Aqui no Brasil, ele é a instituição que tem mais sucesso. É uma instituição conservacionista, né? Ele tem a parte zoológico, mas tem a parte conservacionista só, onde não tem visitação. Onde eles fazem a reprodução desses animais.
certo? E qual é a intenção da reprodução? Se tem um study book, né, que todas as instituições de zoológico, mantenedores de fauna, eles participam do study book. O que é study book? É o estudo daquela espécie que está em cativeiro, né? Então, eu estou trabalhando com arpia. Aquela pessoa que manipula o study book, ela sabe todos os zoológicos que trabalham com arpia, quem são essas arpias e de quem elas são filhas e de onde elas vêm. Se elas são arpias de Mata Atlântica, se elas são uma arpia de região amazônica, fora as arpias dos outros Um biomas, verdadeiro né? histórico do animal, né? Isso. O study book é um histórico do animal. Por quê? Porque essa pessoa que manipula, que é o chamado keeper, ele brinca, né? Brinca, entre aspas, ele vai fazer um quebra-cabeça genético com esse animal. Então ele vai dizer para mim, Ana, você vai pegar a sua arpia, que nasceu desse pai e dessa mãe, e vai levar ela para tal zoológico, porque lá tem um macho que já é filho de outros pais, onde ela vai cruzar, e esse filhote vai para tal lugar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, porque o resultado do terceiro ou quarto cruzamento é o filhote que vai para um programa de soltura na natureza. O programa existe, né? Esses programas existem. Existem pessoas que trabalham pesado com a genética desses animais. Tem gente que trabalha com esses animais in situ e que sabem toda a vida deles in situ, né? Desses animais em zoológico, e estão mapeando as arpias para as solturas futuras, né? Isso é o que em breve vai acontecer com o pessoal de Itaipu. Por isso, tantas arpias, são 50. Esse mês eles tiveram assim, um número fantástico, 50. A mesma coisa com as onças, a mesma coisa com o mico-leão dourado, né? E que foi graças ao trabalho de reprodução nos zoológicos que essa espécie conseguiu voltar, né? E ter um nível de sucesso na sua soltura na Mata Atlântica. E, nossa, N espécies, fora as espécies dos zoológicos do exterior, espécies exóticas, os trabalhos que eles têm de soltura e reintrodução. Massa. É isso mesmo, a gente... Uai, peraí que saiu aqui. Teve uma outra pergunta, deixa eu ver. O Wagner de Alagoinhas. Saudades, Ana. Queria de você um conselho para buscar o primeiro trabalho de campo com manejo. Não entendi a pergunta. A Wagner fez um curso agora com a gente de manejo lá no Zoo. Como foi, Dani? Ele queria um conselho para ele buscar o primeiro trabalho em campo com Para buscar o manejo. primeiro trabalho em campo. Ele é formado, é biólogo, é Ele é veterinário. biólogo, Wagner é biólogo. Wagner geralmente as empresas colocam, né, em rede social as vagas, né, para consultoria ambiental, para resgate de fauna. E aí você coloca o currículo. O legal, o interessante, é quando você forma aquela rede de conhecimento, né? Que você conhece as pessoas. E aí você pede, olha, deixa eu ir como experiência, deixa eu ir como estagiário, deixa eu ir para experimentar, para ver como é que eu lido em campo, né? E aí você vai até como estagiário, né? E você começa a ver como é a experiência de trabalho de campo. O trabalho de campo é um trabalho muito corrido, principalmente de resgate, né? É um trabalho muito corrido. Então, assim, o ideal é você começar realmente do começo, né? Como estagiário, vendo como é o trabalho, né? Tendo acesso já a alguns manuais, aqueles livros de identificação de espécies, chaves de identificação. Você já se identificar com o grupo que você mais gosta. Volte mesmo. Tá me ouvindo? Peraí, Ana. Peraí, tá falhando. Oi, voltou. Tá me ouvindo? Eu sou apaixonada por herpetofauna, então verta para herpetofauna, né? Então, estude sobre a herpetofauna de Mata Atlântica, da sua região, Caatinga, Cerrado, né? E aí você começa um estágio, um trabalho voluntário nessa área. Aos poucos você está no campo. Porque o trabalho de consultoria, você sabe, né?
Ele é muito de boca, né? Olha, eu estou precisando de um biólogo. Você conhece alguém bom para a área de resgate? Você, opa, tem uma pessoa que é muito boa, eu vou te indicar ele. Ele é uma pessoa que se dedica, né? Que corre atrás e tal. Então é sempre realmente o trabalho de boca a boca, né? Sim. Oi, Elaine, do Setas do Acre. Ela está aqui perguntando. Elaine, que criou uma lontra. Ela está pedindo para você falar um pouquinho sobre o manejo de filhotes de preguiça real. Caramba, Elaine! Elaine, nunca criei preguiça real. Nunca tive esse privilégio. Na verdade, só peguei na minha vida o tranco pesado, que é preguiça de coleira. Preguiça de coleira é um mistério das galáxias para você conseguir que o animal desmame, né? A gente já conseguiu lá no berçário, eu e as meninas, Taibi, a Rai, nós conseguimos do berçário com uns 3 animais, né? O desmame. Então, assim, o último animal que eu fiz o manejo, eu pedi ajuda, né? Porque isso é o bom de trabalhar com filhote. Filhote não tem receita de bolo, tá? O filhote você vai adaptando como é que vai ser o manejo com ele. E isso você conversa com outros colegas, né? E eu tive muitas dicas de uma colega dos ou 2 irmãos, Fernanda, que Fernanda é a rainha das preguiças, né? E Fernanda me ensinou muita coisa sobre nebulização, fazer nebulização, né? A alimentação, eu fazia muito nas minhas preguiças, as primeiras que eu tive, o aleitamento era com leite de cabra, né? E aí a pessoa vai dizer, caramba, mas tem lactose, né? Só que a gente foi fazendo as experimentações e o leite de soja, né, que na época, anos atrás, era o leite que tinha sem lactose, ela era totalmente intolerante, todas as que a gente criou. Então, ao leite de cabra, ela teve uma tolerância fantástica. Preguiças tem outra coisa bem interessante, né? Todas elas desmamam muito rápido. Então, Elaine, se eu não me engano, a preguiça real, ela tem uma vasta aí, gama de alimentos, né? Ela está com um filhote de 390 gramas, Ana. É real mesmo, né? Ela come, inclusive, frutas, se eu não me engano, né? Porque aqui a gente não tem real, aqui a gente só tem a variegatus e a torquatus. E eu, na minha vida, só criei torquatus, só. Nunca tive o privilégio de pegar uma variegatus. Fernanda lá, ela só cria variegatus, não sei se ela já criou torquatus. Então, assim, elas desmamam rápido. Você pode experimentar, Elaine, ou leite de cabra, ou NAN sem lactose, tá? O NAN sem lactose foi a nossa nova descoberta, aí com a ajuda dos colegas, e dessa vez foi a ajuda de Márcio, né? Através de um colega. E a gente dava leite de cabra para os sariguês e experimentamos leite NAN sem lactose. E aí a gente fez para essa preguiça também, tá? NAN sem lactose. O NAN sem lactose, o leite de cabra, cabra sem lactose. Agora, o importante é que ela comece o processo de desmame. Ela vai conversando, depois de uma semana, o processo de desmame desse filhote, né? Oferecendo o que é do costume alimentar do animal, né? Da preguiça real. O alimentar é isso. De resto, de manejo... que tá anotando tudo. Que é a espécie. Ela falou o nome da espécie aqui, só que eu já me passei já. Agora, Coloepus didátilos. Coloepus didátilos. Didátilos, é a real mesmo. Não para os sarigas. Fernandinha tá aqui. Não para os sarigas. Não sem lactose, Nanda. Sariga caro retado. Não sem lactose, vou lhe dizer, 0 casos, 0,01 casos de osteodistrofia. Sarigas, assim, fantásticos, depois de desmame. Sabe? Foi uma ideia muito boa, a NAN sem lactose, deu muito certo. A gente já usava para os primatas, né? E para os primatas, a gente usava o NAN AR, anti-refluxo, né? Porque os miquinhos, os macacos pregos, geralmente eles tinham refluxo. Aí era NAN anti-refluxo. Como a gente entrou com o protocolo de NAN sem lactose para os sariguês, eu disse, não, então vamos usar o sem lactose para todo mundo. E deu certo. A gente criou um macaco prego agora, né?
e ele tá lindo já no processo de desmame. E alguns saguis também, com o Nansen lactose, dá super certo. E Elaine, Massa. depois eu vou te passar o contato de Fernanda e vou falando com você também pra gente trocar ideia da preguiça Elas real. estão aqui. Fernanda tá aí também, tá aí tá mandando as mensagens dizendo Fernanda que. do. Ah, tá. Fernanda Nandinha, minha Nanda do Cetas, que tem duas Nandas. Minha Nanda É, Cetas e Nanda minha dos Nanda dos Secos, do dois Ibama, que foi pro irmãos. Rio Grande do Sul. Ah, tá. Ela tá aqui É, falando que Nandinha. é o Sariga Chique. Não é mais chique que o ouriço dela, né? Que come castanha de caju. Isso, Péssimo. tem outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Gostaria de saber quais as primeiras atitudes devem ser tomadas de estabilização no transporte, tanto de mamíferos quanto de aves filhotes, para o centro de reabilitação. Para um centro de triagem, né? Eu entendo. Uhum. Transporte é um módulo à parte no meu curso de manejo de filhotes. Passou a ser um módulo à parte. Porque o transporte, ele se mostra o diferencial entre como o animal vai chegar. Se ele vai chegar bem para você iniciar o manejo, ou se esse animal vai chegar semi-morto, ou se esse animal já vai chegar em óbito, né? Eu já recebi de uma ninhada de coruja e suindara, eu já recebi duas em óbito, né? Pelo transporte errado. Os animais, a ninhada, ela foi colocada dentro de uma caixa e a caixa dentro da mala de um carro e o carro viajou 1 hora e meia debaixo do verãozão de Nossa. 37 graus, né, que a gente tem. Então, assim, eu já recebi animais gelados, né, gelados, sariguês gelados, e tudo isso, todos esses animais você tem que estabilizar, e alguns é impossível você conseguir reverter, alguns você realmente perde. Então, qual é o grande cheque do transporte? É o bom senso, entende? É a gente ter pelo menos um mínimo de entendimento da espécie, tá? Então, assim, se eu vou transportar uma ninhada de sariguês, os animais, a gente sabe que os filhotes, eles precisam do calor da mãe, né? O sariguê, ele tá ali, se você pega ele, você vê que ele é um animal que ele já tá geladinho. Então, qual é a ideia do transporte desse animal? Pega a ninhada, ou pega esse filhote, coloca dentro de uma meia, ou coloca num tufo de paninho, embrulha, literalmente embrulha o filhote. Ele não vai ficar sem respirar, não vai. Ele, muito pelo contrário, ele vai ficar muito confortável. Você embrulha ele, coloca numa caixa. Se são uma ninhada de sariguês pequenos, você vai pôr numa caixa pequena, tá? Uma caixa média. E aí você vai usar as suas ideias, né? E aí você vai colocar uma garrafa PET, aquelas pequenininhas, coloca água quente dentro, fecha a garrafa, embrulha a garrafa, bota dentro da caixa. Você vai ver que a caixa vai ficar numa temperatura confortável. Se for uma viagem de 1 hora e meia, de 1 hora, o animal vai ficar numa temperatura muito confortável, ele vai chegar numa temperatura boa. A ave, a gente tem alguns estímulos que a gente tem que cortar, né, para filhotes de ave, o estímulo visual, o estímulo auditivo, né, a questão da temperatura, né, principalmente no caso dos filhotes. Então, qual é a situação da viagem? É o animal viajar sempre da forma mais confortável possível, dentro de uma caixa, caixa Sanremo, caixa de papelão, caixa de sapatos, caixa o que for, né, com os buraquinhos, né, e um animal bem confortável lá dentro. Se você puder fazer alguma coisa para manter a temperatura dele ou não deixar a temperatura cair, faça. Mas pelo menos, no mínimo, deixa um animal confortável lá dentro e fecha a caixa, para o animal não ter estímulo nenhum, nenhum. E aí ele vai chegar no destino, né? O transporte, ele é complicado no caso de filhotes, porque, digamos, se você encontra um filhote, como foi esse filhote de lontra, né, que os meninos resgataram, a unidade regional do Sul resgatou, lá em Ilhéus. Então, esse animal viajou muitas horas para Salvador. Então, quando é um transporte de muitas horas, é mais complicado. Então, assim, o pessoal, né, quem precisa, entra em contato comigo e eu vou dizendo qual é o manejo. Olha, você vai levar tal alimento, você vai parar de tanto e tanto tempo. Então, se é um transporte rápido, uma viagem rápida, melhor, menos mal. Como os resgates que a gente tem aqui da polícia, né? Que eles pegam e trazem na mesma hora. Mas se é uma viagem mais longa,
você tem que se atentar para isso também. Então, vai tudo do bom senso. A criação de filhotes, o manejo de animais, ele vai muito, o seu sucesso vai muito do bom senso que você tem no manejo deles. Tá tudo bem, tava perguntando aqui, sariga é gambá? Gambá, saruê, sariguê, sariga, timbu. Tem vários nomes. Tem vários nomes. Deixa eu ver aqui que a gente passou aqui numa... Tem duas perguntas de Andresa depois. Tem duas de Andresa, depois que ela já me fez as perguntas antes da live. Ela disse, não esqueça de responder. Vai aí, então responde. Enquanto eu procuro. Cadê a Jalisson? A Jalisson está procurando? Vai, bom, Andresa me pediu para falar sobre o papel dos zoológicos, né? Na conservação, na soltura, nas reintroduções. Eu acho que eu já falei até um pouquinho, né? Falando da arpia, falei de mico-leão dourado, né? Só deixando claro que os zoológicos, né? Eles trabalham com uma instituição, né, chamada ASAB, que é uma associação chamada ASAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, né? A ASAB, a gente tem a ASAB no Brasil, a gente tem a da América Latina, a gente tem em cada país as associações. E qual é a intenção dessas associações? É fazer com que o trabalho dos zoológicos, eles alcancem sempre o topo que se precisa, né, do bem-estar desses animais, entende? Então, assim, a gente trabalha sempre esperando fazer o melhor do manejo. Então, a gente trabalha sempre fazendo o melhor para o bem-estar desses animais, com medicina da conservação, biologia da conservação, a parte de enriquecimento ambiental, né? Então, os bons zoológicos, eles são focados nisso, principalmente porque eles têm como base, né, como principal objetivo, a conservação, né, que é justamente o que muitos zoológicos vêm fazendo, né, muitas instituições vêm fazendo, como eu falei agora há pouco tempo, né, e muitos casos de sucesso. Ela me perguntou também, ela me pediu para falar sobre enriquecimento ambiental, né. O enriquecimento ambiental, você pode ter uma live só para ele, porque ele tem uma gama, mulher. Depende da espécie, né? Cada animalzinho tem a sua preferência de. É isso. Não, e outra coisa, você tem uma gama de enriquecimento que você pode fazer para os animais. Então também vai do bom senso e do seu conhecimento da biologia do bicho. Se você vai trabalhar com primatas, né? Você vai tentar entender qual qual é a atividade daquele animal. Você tem animais você tem primatas que são mais arborícolas lá de topo, você tem animais, primatas que são mais para mediano de galhos, e aí você vai fazer o seu trabalho de ambientação dentro dos recintos, né? Você pode levar com sutileza o enriquecimento ambiental, que também tem o enriquecimento alimentar, o enriquecimento olfativo, enfim, tem uma gama, né? Você pode levar o trabalho de enriquecimento ambiental com sutileza para os trabalhos de resgate, para os trabalhos de FPI, né? De FPI, onde a gente recebe vários animais e você pode fazer o máximo que você puder para melhorar aquele local onde o animal está durante o tempo que ele está esperando para ser transportado, né? Para ser levado perdi agora a palavra, para ser encaminhado. Destinado, isso. O pessoal tá reclamando que meu microfone tá muito alto, eu sei que tô falando muito alto, porque eu só sei falar gritando. Tá alto pra mim e eu não estou ouvindo minha voz, tá me dando uma agonia, eu tô surda. É como se meu microfone não estivesse funcionando. Eu vou falar baixinho, então, gente. Não, porque eu só falo gritando mesmo. Eu sou professora, não tem jeito. Eu começo falando baixinho, daqui a pouco eu tô aos berros aqui. Então, aqui, eu consegui encontrar. Foram duas perguntas aqui. Uma foi pedindo dicas para se trabalhar com manejo, mas aí você já comentou, né? Para uma bióloga que não tem muita experiência com manejo.
Ela queria saber. E outra pessoa que perguntou se você tem algum conhecimento de um curso de manejo em São Paulo, capital. A primeira pergunta dela, eu vou dar uma reforçada, né? Manejo, saia dos livros, sabe? Você passa pelos livros e você simplesmente deslancha depois dos livros, porque assim, o manejo para você aprender é só realmente botando a mão na massa, né? O manejo para você aprender é você vendo o animal que você está trabalhando, ou os grupos que você está trabalhando, você já tem uma noção, né, da biologia daquele bicho, e agora você vai começar a trabalhar com pessoas que já têm experiência em manejo, você vai trazer as suas ideias, maneja a ideia. Manejo é ideia, é você dar uma ideia diferente, sabe? Então, isso é manejo. E a ideia, ela tem que culminar no bem-estar do bicho, né? Não causar risco ao animal, não causar risco a você, isso é um manejo. Aonde você vai aprender manejo? Eu vou lhe dizer onde são os lugares onde você pode aprender manejo. Infelizmente, pelo menos os setas daqui de Salvador, né? Eu não sei dos outros estados, os daqui da Bahia, o CETA de Salvador, há muito tempo, não pode ter estagiário, né? Então, assim, o centro hoje de você aprender manejo de animais excitos são os zoológicos, né? É onde você vive manejo às 8 horas do seu trabalho ou às 4 horas do seu estágio, e quando você sai do trabalho, você sai pensando em manejo também. O que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Então, assim, você vai unir, né? Você vai unir a experiência do dia a dia de trabalho com os seus estudos, as suas ideias e, enfim, botar a cabeça aí para colocar a mão na massa, né? Mesmo, não tem jeito, né? Colocar a mão na massa e viajar aí com as ideias, né? Já tem gente pedindo estágio para você aqui. Pode mudar o currículo. Agora, olha, tem tanta gente esperando voltar por causa do coronavírus que a gente está sem estagiário. Sabe? Todo mundo esperando e desesperado para voltar, e o coronavírus pegou todo mundo aí de surpresa. Agora, qual foi a outra pergunta? Foi se você conhece algum curso de manejo em São Paulo, capital. Olha, geralmente, os zoológicos, siga todas as páginas de zoológicos, né? De São Paulo, de ONGs, né? Que trabalham com animais silvestres. De GEAs, né, dos GEAs das faculdades, né, de São Paulo, porque geralmente surgem cursos de manejo, né? São Paulo tem aí instituições fantásticas, né? O pessoal de veterinária sempre tem o sonho de ir para, como é o nome daquela universidade lá que se trabalha com o zoológico de Sorocaba. Ah, o CEPAS? Não, é a... eu esqueci o nome. Jabuticabal, sempre. Jabuticabal, é o sonho dos veterinários, né? Dos estudantes de veterinária. Então, assim, em São Paulo, eu acho que tudo está interligado agora às redes sociais, né? Então... agora ficou mais fácil, realmente. Isso, fica muito mais fácil. Antigamente, eu me lembro da minha época de faculdade, os cursos, eu botava aquele folhetão no mural. Dá até saudade do mural, gente. O mural nem existe. Para biologia ainda tinha, e para veterinária que nunca teve, né? O curso, agora, né? Agora tá um paraíso, minha filha. Gente, perguntaram aqui. Pergunta se ela aceita. O que, Ana? Que receita? Você quase viu nascer o que, Ana? Eu quase vi nascer o curso de veterinária na UFBA, de Silvestre. Você quase viu, não, Sofia. Você viu quando eu começo. Professor Paulo fazendo várias palestras lá sobre silvestres, né? E aí você... o som do meu microfone melhorou. Tá menos... Os meninos estavam dizendo aqui que eu tava aos berros, que eu tava berrando. Tá tranquilo, pra mim tá tranquilo. Pergunta se ela aceita a estagiária Bianca Rezende. Sério, Bia? Sério? Bia já passou... Bia já conheço. Bia é famosa, né? Bia é meu clone. Bia sou eu. Tem outra que também sou eu, mas ela me abandonou pra ser pró. Rai sou eu também, mas aí me abandonou.
É, não pode, não pode. Cris, beijo, Cris. Beijo, Cris. Nossa Vete de Paulo Afonso. Eu Ela sei. perguntou aqui, Minha gostaria de Beth. saber como fazem o manejo de filhotes que são mais suscetíveis à raiva. Que são mais suscetíveis à raiva? É, Olha, é um manejo bem complicado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu manejava filhote de morcego, né? Inclusive tem um artigo sobre recria artificial de um molossus, né? E foi um trabalho fantástico de recria desse morcego. Isso foi há muitos anos atrás. Depois, quando os índices de casos de raiva apareceram, né, bem pesado aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente encontrou alguns animais mortos em Ondina. Então, assim, esses animais que a gente encontrava, falando dos morcegos, esses animais em especial, a gente mandava para o CCZ, né? Não tinha condição de manejo, porque o acidente, o risco de acidente é bem sério, né, com morcegos. Com quem você pode ter esse problema também, calitriquídeos, né, Eu nunca tive um caso como esse. É bem complicado, né? Porque, assim, é mais uma investigação clínica, né, Debbie? Então, assim, sim, antes de chegar no manejo, antes de chegar na minha mão para já manejar, passou o pela veterinário, avaliação clínica. é isso aí, o veterinário Uhum, não vai deixar de jeito nenhum que se com corra esse certeza. risco. Se Se o tiver animal ele qualquer não tem suspeita, condição, ele já não vai para manejo. isso, ele já não vai para manejo. Decobiol diz que foi ele que resgatou a lontra com com as importantes orientações da Ana. E ele botou É o ele nome mesmo ou nele. ela? Não, tá aqui, Decobiol. Quem é? Como é o nome dele? Era. Ai, gente. É Era. Eu porque tá tenho aqui ele como no. o nome dele aqui, o nome que aparece aqui é Decobiol, deve ser decobiólogo. Aí ele botou, fui eu que resgatei a lontra com as importantes orientações da Ana. Não tá levando não, já subiu. Esse Já tá subiu? subindo um monte de pergunta aí. Eu não E tô vendo, não, a, que eu tô deixando você ver. é, Eu não, tô mandando beijo, A Alisson, beijo Andrés e pra todo mundo. Vanessa estão pegando e copiando, porque não tem condição, vai subindo muito rápido. Eu acho que foi ele. É, Mas é porque o nome dele, que eu tenho no WhatsApp, é outro. Ele é da unidade regional de lá do Sul. Foi ele que levou a lontra pra mim, o filhotinho. Maíra, bióloga. Ana, pode ministrar aulas para alunos da escola pública? Quero uma aula para meus alunos. Com certeza. Quem é Maíra, bióloga? É Mai, que foi do Zoo? Não sei quem é. Tá aqui, Maíra, bióloga. Tá em Depois cima ou você tá vê quem é. embaixo, Dave? Eu não tô Tá aqui vendo. a última Ai, pergunta agora quem gente. fez aí. A última. Agora já tá subindo, já rápido. Cadê Fala um Bianca pouco, Gaiata? fala um pouco sobre os sucedâneos, Ana. Ela mesmo. Ela mesmo é Mai. Já lhe disse pra você me convidar que eu vou sim da palestra. Com certeza, Mai. Fala, fala. Fala, Devinha. Não ouvi sua pergunta. Falar um pouquinho sobre os sucedâneos. De quem? Bora falar Não sobre sei. sucedâneo Fala em um pouco geral, sobre os né? sucedâneos. Pronto, o sucedâneo em geral, para os mamíferos, né? O sucedâneo ele é o substitutivo do leite, né? O substituto do leite. Então a gente tem que chegar o mais próximo possível daquela espécie, né? Para a gente fazer esse substituto. É receita de bolo? É 100% certo? Não, não é. Eu vou te dar um exemplo. Para eu chegar no sucedâneo, eu nunca trabalho sozinha. Eu sempre divido as minhas ideias com um colega. Sempre um colega veterinário. É sempre o meu conhecimento com o conhecimento dele, né? Porque eu tenho o meu, ele tem o dele e a gente vai se completar. Então, assim, eu sempre chego ao sucedâneo junto com esse colega veterinário, né? Então, é sempre o sucedâneo mais próximo àquele grupo. Por exemplo, para canídeos, felídeos, xenartros, né? Qual é o sucedâneo que eu uso? É o sucedâneo para cão e gato. Gente, é qualquer um? Não. Eu uso um que nunca me deu problema, que sempre fez sucesso com esses animais e eu mantenho eles. Inclusive, é o mesmo sucedâneo para mustelídeos, né? Que é o Pet Milk.
Aí o que acontece? Alguns colegas não gostam, né, do pet milk, não gostam, e eles preferem dar o leite de cabra para esses animais, esses em especial, canídeo, felídeo, mustelídeo, tamanduá. O que acontece, Deb? Se eu faço leite de cabra para esses animais, eu preciso suplementar. Se eu alimento um tamanduá com leite de cabra, ele vai ter deficiência de taurina, tá? Porque ele vai passar comigo pelo menos um mês, pelo menos até ter meio quilo, ele vai ficar comigo só no leite. Então, algo vai acontecer com ele nesse período que ele está só no leite de cabra. No pet milk eu não tenho esse problema. Mas como dentro das espécies, cada indivíduo é um indivíduo, o mesmo pet milk que eu tive sucesso com 2 onças, eu não tive sucesso com a terceira onça. Ele tinha intolerância total ao pet milk. E aí, qual foi o sucedâneo que eu usei com ele? Leite de cabra. E aí, o leite de cabra eu tive que suplementar com... Vai me lembrando aí, viu, Bia? Que eu esqueço. Eu tive que suplementar com... É um da Vetinil, Nutralife. Com o Nutralife. A gente fez Glicopan. Fizemos várias suplementações, né, do médico veterinário, né, prescrita pelo médico veterinário, de acordo com o peso daquele bicho. Nós desmamamos ele mais rápido com as papinhas, com a papinha super premium, né, com a ração de felino super premium, depois com a carne e sempre o cálcio, sempre redosando o cálcio, né? Com pet milk eu não tive esse problema, tá? Então, assim, primatas, o que é que eu vou usar para primatas? Sempre vai ser o NAN, tá? Para primatas eu sempre vou usar o NAN. Eu usava o AR, nunca tive problema, né? Ele tinha lactose, nunca tive problemas. Depois passei para o sem lactose porque eu uni o útil ao agradável. Deu certo com os sariguês, então deu certo com os primatas e eu aproveitava a mesma lata, né? E para sariguês, né? Sempre usei, ao longo dos anos de experiência, eu sempre alimentei com leite de cabra. Às vezes que fiz pet milk, não gostei, né, do pet milk com eles. Mas eu tenho colegas que gostam, que fazem, né? Eu tenho colegas que têm aversão à lactose para sariguê, mas eu nunca tive problemas com eles com relação à lactose. Eu vinha ter problemas com eles com algumas ninhadas depois de alguns anos, já muito tempo de desmamados com osteodistrofia, entendeu? E aí, naquela pesquisa, gente, o que é isso? Não é possível, eu faço o mesmo protocolo de anos. Aí eu enriquecia mais e nada. E a gente quebrando cabeça, e eu quebrando cabeça com os veterinários. Aí, de repente, Márcio disse, olha, Ana, eu tenho um colega que é veterinário, que ele faz NAN sem lactose para o sariguês dele, e ele nunca teve problema com osteodistrofia, ele disse que parou o problema NAN sem lactose, né? Então, assim, os sucedâneos você vai chegando o mais próximo possível do grupo, né? Daquele grupo de animais que você trabalha. É basicamente esse. Delícia. Tô com as aves silvestres, filhas de mamíferos aqui, pode vir dar uma consultoria. Quem é? Vou, meu filho, diga onde é isso aí. Abel Coutos. Não sei se é Abel que fez faculdade comigo, deve ser ele. Vou, Abel, me chame, meu filho. Vá, me chame. É só chamar. Os estágios têm aqui mensagem pedindo estágio também, dizendo que querem estagiar no zoo. Alisson está perguntando como estão os tatuzinhos de barreiras. Minha filha, os tatus de barreira. Quem foi que perguntou? Alisson, os tatus de barreira já foram, meu filho, para os tetas. A soltura foi linda. Já foram embora. Foram super desmamados, super arredios. Passaram um tempão lá nos tetas, né? Porque o pessoal de lá, eles têm essa preocupação. A gente sabe que os tetas não é um centro de reabilitação, é um centro de triagem, né? Teoricamente, o que é o CETES? O animal chega, é triado, não, esse dá para soltura, esse aqui não volta mais para a vida livre, esse aqui, sabe? É uma triagem. Mas hoje, muitos CETES trabalham com reabilitação, então o pessoal tem essa preocupação lá, aqui no CETES de Salvador, né? Então, esses tatus, eles passaram um bom tempo num recinto grande, isolados, e, bom, eles já se alimentavam de camundongo sozinhos, que era uma beleza, né? E passaram um bom tempo lá em reabilitação e foram para soltura. Já foram, tem uns 3 meses já, tem um tempão,
que eles vão Ai, embora. que massa. Eu tô me ouvindo aí também. Abel, muito orgulho de você, Ana, pela profissional que se tornou. Parabéns. Ai, obrigada. É muito bom ouvir isso. Muito bom, obrigada. Qual, tem mais aqui. Qual o índice de entrada de filhotes no zoo para tratamento mensalmente? Vocês notam diferenças mensais em determinadas épocas do ano? Diferenças em determinadas épocas do ano, com certeza. Na época de primavera, verão, a gente tem um boom de aves gigante, né? Falando de berçário, das entradas do berçário, no zoológico a gente tem duas entradas diferentes, de animais que não são nossos e não ficam com a gente, que vão realmente só para manejo, tratamento, né? E depois seguem em destinação. A entrada do animal ele pode ser para a clínica, né? Ou para o berçário. A gente tem aí uma média de 3 animais chegando no berçário por dia, tá? A gente tem aí brincando, dependendo da época do ano, né, do mês, a gente tem uma média de 60, 90 filhotes chegando no berçário. Levando em consideração ninhadas gigantes, né? Eu recebo ninhadas de 12, 13 sariguês. Eu recebo só nesse esse mês de dezembro, se eu não me engano, dezembro do ano passado, eu recebi 6 filhotes de cachorro do mato, vindos da mesma Nossa. região, só que idades diferentes, de ninhadas diferentes, né? Logo depois que eu recebi esses 6 filhotes, 2 meses depois eu recebi mais 5, né? Esses 6, eles vieram mesmo ainda, eles já estavam quase fora da mamadeira, né? A gente desmamou eles muito rápido. E quando desmamou, a gente já passou para o recinto dos fundos do berçário, que era um recinto que a gente só ia para botar comida, olhava de longe e tchau. Eles passaram com a gente uns 4, 5 meses mais ou menos. Depois, quando surgiu um recinto lá no CETAS, a gente mandou eles, né? E ela tá fazendo com eles ainda um trabalho, né? O pessoal do CETAS lá, a Priscila, a Francisco, né? Os outros tratadores de lá, eles estão fazendo um trabalho. Caiu, não. Parou aqui pra mim. Alguém tá vendo? Peraí, Aninha, parou. Tá me ouvindo? Tô, foi você ou fui eu que parei? Você parou. Quer dizer, pra mim, você ficou rodando a bolinha. Foi pra mim, eu só Aí eu parei. não ouvi, eu não consegui ouvir o final. E tá. Acho que sua internet tá ruim. Eu não Sério, consegui gente. ouvir o final, que você falou que eles fazem um trabalho lá no CETAS. Sim, esse trabalho de reabilitação, né, desses animais para a soltura, né? Solturas são em áreas já conhecidas, né, áreas seguras. E esses animais, eles estão lá, né? São jovens, são bem arredios e estão lá. Então, assim, a gente tem um boom muito grande de recepção de filhotes no berçário, porque, assim, eles vêm tanto da região de Salvador, né, tanto de Salvador e região metropolitana, como eles vêm das unidades regionais, porque em cada cidade, né, das maiores do interior, existe uma unidade regional do INEMA. Então, se existe a necessidade de se resgatar um filhote, esse filhote é resgatado e é trazido para a gente, né, no berçário, para se fazer o manejo. E então é um fluxo muito grande de filhotes. Beleza. Peraí, tem mais aqui, viu? Para alimentar filhotes de tamanduá, qual a melhor estratégia para que eles peguem com maior eficácia? Filhote de tamanduá. Filhote de tamanduá, ele tem um segredinho. Quanto mais jovem é o filhote, mais fácil para ele pegar a mamadeira. Quanto mais velho, é mais chato, né? Eles lutam mais, eles machucam a gente. Tem um detalhe muito importante para o filhote de tamanduá, que é a mamadeira. Existem umas mamadeiras que elas são próprias para cão e gato. Eu gosto muito de uma chamada American Pet. Ela é uma mamadeirazinha, ela é importada, mas vende em vários pet shops, inclusive há um bom tempo que eu não encontro mais.
que o bico é de silicone e ele é bem fininho. Ele é um bico fininho. Ele é uma mamadeira diferenciada. Eu gosto mais da American Pet porque o bico ele é bem molinho, ele é excelente para tamanduá. Então, qual é o segredo do tamanduá, tá? Tanto os mais novos, que os mais novos é bem rapidinho para pegar, quanto os mais velhos, que eles lutam. Ele vai resistir a essa mamadeira, que é algo diferente para ele, tá? Se for uma mamadeira assim, é mais fácil, tá? Ele vai resistir à mamadeira por aproximadamente 2 dias. 2 dias você vai literalmente lutar com esse bicho. Ele não vai querer comer. Ele vai tomar 2 ml, 3 ml, 1 ml. Você vai ficar louca, descabelada, achando que ele vai morrer. E ele não vai. Exatamente 2 dias depois, o bicho já está acostumado com a mamadeira. E como é que eu sei disso? Porque quando eu coloco a mamadeira, que ele sente o gosto do leite, ele relaxa e relaxa a língua e bota a língua para fora. Nessa hora eu sei que a alimentação está perfeita, né? Ele vai se alimentar bem. Então, assim, o segredo para tamanduá é paciência, né? Perseverança e você saber o bico certo que você vai usar. Quanto mais fininho o bico, bem melhor para você alimentar. Eu me lembro que Fernandinha do Setas morria para alimentar da mulher. Eu não aguento, Ana, é uma luta. E é muito fofinho mesmo, ele fica com a linguinha pendurada, é a coisa mais linda do mundo. Penduradinha, Essa é a hora da nossa felicidade, quando essa língua pendura. Eu acho que eu vou encerrar aqui, certo? Pessoal, é por causa do tempo. Eu não vou esperar ele me avisar aqui que está na hora de encerrar, porque eu comecei aqui, era 8h30 mais ou menos, e aí já deve estar faltando uns 12 minutos. E aí a gente volta, certo? Mesmo esquema. Eu vou sair, vou abrir uma nova live, você entra e aí eu te chamo novamente, certo? Certo. Pra gente continuar. Só para não esquecer aqui, que eu já esqueci. O comentário de Fernanda, que ela falou que a soltura dos filhotes, né, depois de reabilitados, é a melhor parte e a mais difícil de todas. Com certeza. essas mães adotivas que se apegam ao negócio. Ela lembra da soltura do filhote com uma mãe que foi atropelada lá em Praia do Forte. Né? E foi um trabalho que nós fizemos no Zoo da parte clínica, o pessoal da clínica e eu com o manejo do filhote. E depois a gente conseguiu voltar esse filhote para a mãe, já desmamado. Ele foi para o Setas e o pessoal do Setas fez a soltura com o pessoal do Floresta Sustentável, né? E foi uma coisa linda. Se eu não me engano, Nanda foi Nanda e Joseano. E foi lindo, realmente é belíssimo, é maravilhoso. Paulo Baiano mandou um recado aqui, ó. Solta os filhotes, Bia. Ó, vamos encerrar, senão vai acabar. Que legal, a gente volta todo mundo, tá, gente? Bora. Eu vou só fechar aqui pra gente não perder, certo? Pra gente deixar salvo, a gente já volta. Bora lá.